de scooter, níveis no chão, juntas mais fortes, uma só canção. Rodas girando, noite ou manhã, Scooter Clube 61. Oi garotas, sejam bem-vindas ao quadro Elas de Scooter. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa história no mundo das scooters. Vamos contar um pouquinho do que aconteceu até a gente chegar neste momento de estarmos fazendo o nosso quadro tão sonhado, né, Regina? Sim, então a gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? Eu vou começar contando para vocês como que eu comecei a ter um sonho de ter uma moto. Eu era adolescente, lá nos anos 90, lá vai paulada para trás, pedrinha rolando para trás. E aí, o que que acontece? Eu tinha o sonho de ter uma moto, eu falava que ia ser motoqueira, tererê, tarará e tal. Só que aí a gente vai crescendo, vai vindo os boletos, a vida adulta, a gente vai vendo que o trem não acontece desse jeito. Só que aí, um certo momento da minha vida, eu precisava trabalhar. E eu morava bem longe do meu trabalho. E aí eu tentei comprar uma moto. E deu certo. E aí eu comecei a pilotar para ir trabalhar. Depois eu conheci uma galera do motoclube, do Scooter Clube 61. E aí comecei a rodar, né? Só que até eu chegar nesse ponto, aconteceram alguns percalços. Em 2017 eu fui atropelada por uma moto. E aí, né? Graças a Deus não quebrei nada, não aconteceu nada demais. Mas depois disso ainda tirei minha carteira de moto. Consegui subir numa moto. E hoje eu piloto, já fiz algumas pequenas viagens, né? E todo dia eu vou vencendo o medo de pilotar e tudo mais que aconteceu, né? Então, assim, no resumo, essa é a minha história. Com o tempo eu vou contando com mais detalhes para vocês e o que essas experiências me trouxeram que eu consigo ajudar vocês, né? Mas, assim, pilotar me trouxe várias experiências maravilhosas. Fiz viagens, já conheci lugares que antes eu nunca tinha conhecido, já tinha pensado, já quis ir, mas não tinha conhecido. E hoje pilotar me proporciona isso. Aprendi várias coisas, né? Conheci um mundo totalmente diferente, né? E isso me mostra que existe várias coisas que a gente consegue fazer mesmo com tantos obstáculos. E aí a Sabrina agora vai contar a história dela. Pois então vamos lá, um pouquinho da minha história. Assim como a Regina, quando adolescente, eu era aquela menina que ficava naqueles encontros de moto, paquerando as motos. Eu olhava para um, olhava para outra e via os grupos, eu achava muito legal. Via aqueles caras barbados, com aqueles cabelões, aí aquelas mulheres com aqueles coletes lindos, maravilhosos, de botona de couro, aí eu falava, não, é isso que eu quero. Inclusive, nessa época, eu fazia cosplay de roqueira, não curtia rock mesmo, mas eu fazia esse cosplay, eu andava toda roqueirinha. Quem lembra de mim na adolescência vai lembrar disso. Enfim, cresci, sempre de alguma forma eu estava ligada à moto, né? Amigos tiveram moto, outras pessoas. E, enfim, quando cheguei agora aos 40, eu tenho 41, gente. Com 40 eu conheci quem? A pessoa que está aí atrás. Este aí, o Alessandro. Daí, Alessandro me levou para passear de moto. Eu falei, nossa, como é gostoso, que saudade que eu tinha de passear de moto, né? Daí eu comecei ali de garupa, conheci Regina, conheci a galera toda do grupo. E aí eu olhava pra Regina e falava, poxa, ela pilota, né? Que legal. Mas eu era garupa. E eu falava, eu vou ser garupa, vou ser garupa, vou ser garupa. Aí de repente eu falei, vou comprar uma moto. E aí eu conversei com Regina, conversei com a galera do grupo, o Alessandro foi me incentivando até que decidi tirar a carteira. Acabei de tirar a carteira, eu acho que tem um mês, quase um mês. 2? Não, tem mais. Enfim, quase um mês por aí. Edita e aí decidi comprar a moto. Compramos a moto. Ele não vai editar, ele vai colocar pra zoar a gente, Regina. Mas não, tudo eu tô bem. sabendo, não tem problema, essa é a vida real. Isso. Enfim, comprei minha moto. Então hoje eu estou como garupa, mas eu já tenho uma carteira e tenho uma moto. Em breve eu me tornarei uma motociclista, ainda não sou só garupa. Mas enfim, gente, a nossa ideia é contar um pouquinho da nossa história para que a gente possa inspirar outras pessoas, né? Porque eu sei que esse mundo das mulheres no motociclismo ainda é pequeno, por mais que tenha aumentado. E a gente tem uma dificuldade maior, talvez pelo medo que a mulher geralmente tem, né?
de acidente, esse cuidado todo. Então, o decidir andar de moto é complicado. E agora eu vou passar pela parte que a Regina já passou. Você está há quanto tempo pilotando, Regina? Já vai fazer 2 anos em dezembro que eu piloto, né? E, assim, a Sabrina vai entender por vários processos que eu passei. Possivelmente alguns vão ser diferentes, é tudo uma questão de ponto de vista. Mas vocês vão ver com o desenvolvimento da Sabrina, assim, o meu eu não tenho gravado, eu tenho algumas fotos de alguns momentos, mas assim, é um processo muito bacana, você aprende sobre você aprende sobre a sua moto, ela vai entender na prática, né? Vai ver o mundo que é totalmente, o mundo da garupa é um, o mundo do piloto é outro, porque o ponto de vista, o pilotar, te dá uma experiência que eu não consigo nem descrever. Mas ela vai aprender, ela vai pegar, e eu tô muito feliz por ela ter conseguido essa conquista, e eu espero que vocês comemorem com a gente também, porque eu comemorei muito quando eu comecei. Para mim foi uma conquista muito grande, e eu imagino que essa dela também esteja sendo uma conquista muito grande. Eu tô muito feliz, e vamos acompanhar esse desenvolvimento da Sabrina, eu vou trazer tudo para vocês. E é isso. Olha só, uma das coisas também que eu quero deixar aqui para a gente poder finalizar é que nesse processo, até eu tirar a carteira e comprar a moto, e ainda tem um processo longo pela frente, né? Mas até este ponto, uma das coisas que o Alessandro sempre me falou e eu valorizo demais. Eu, como garupa, me senti bem, me senti confortável. Ele me fez com que eu me sentisse assim, então o medo já foi acabando aí, né? Porque mesmo a gente gostando, a gente acaba sentindo medo. E esse medo foi embora porque ele foi me fazendo me sentir confortável ali, me dando dicas de como, né, ficar ali na moto de uma forma que eu me sentisse mais segura. E outra coisa também que ele me falou, e que a Regina também já comentou isso comigo, é da importância do grupo. E esse vai ser um assunto que a gente vai falar num próximo vídeo, mas o grupo também me dá essa segurança, porque o grupo vai saber me dar dicas simples. E se eu estivesse sozinha, talvez eu não teria essas dicas e iria errar mais. Então, com eles, eu me sinto acolhida e mais segura. E isso me incentiva mais, né, a querer pilotar. Então, vocês vão acompanhar aqui alguns tombos, algumas histórias minhas, outras da Regina. Nós vamos falar sobre vários assuntos, que essa é a nossa ideia, mas hoje a ideia principal era falar um pouquinho da nossa história, né? Isso. Acompanha com a gente, vamos acompanhar a Sabrina no desenvolvimento dela, acompanhe as nossas dicas, segue a gente e a gente vai se falando com o tempo. E dê um joinha aí, por favor. E se quiser comentar, comente que a gente vai responder. Isso, acompanha a gente e a gente se vê na estrada. Tchau! Livres no chão.